Bom dia para todos, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, venha guardar o vosso coração, o vosso sentimento, no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Começa aqui a programação Reflexão, uma programação para estar trazendo ao teu coração uma palavra de fé, uma palavra de amor, de esperança, uma palavra de vida eterna. E nessa manhã nós vamos estar meditando na palavra de Deus, que se encontra no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Aqui na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos criaturas de Deus. Fomos formados como primícias de Deus. De criatura nós transformamos em filhos adotivos de Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio em carne e sangue, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. E nós vamos aprendendo aqui na palavra de Deus que dentre toda a criação de Deus, você que nos ouve, que nos assiste, você e eu, nós, todos os seres humanos são primícia da criação de Deus. Isso é muito especial. Tem muitas pessoas nesse dia que não se valorizam. Elas se desprezam, se autoflagelam e acham que a vida perdeu sentido, até pensa em se matar. Mas a Bíblia nos afirma, e a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, que nós somos primícia para com Deus. Se alguém não te valoriza, não se importe com isso. Lembre que Deus te valoriza e que Deus ama a sua vida. E que você é primícia da sua criação. E que Deus tem também um plano e um projeto para a sua vida. O importante é o que Deus diz ao nosso respeito. A Bíblia diz que o pensamento de Deus ao nosso respeito é pensamento de paz. É pensamento de paz. Então o que Deus pensa ao nosso respeito é o melhor para a nossa vida. E nessa palavra de Tiago, nós aqui aprendemos algumas lições preciosas para nossa vida prática. Diz assim, pois, Tiago 1, versículo 18, pois segundo o seu querer. Primeiro foi a vontade de Deus de nos criar, segundo a sua imagem e semelhança. Se você for lá no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, o princípio da criação de Deus, a Bíblia nos ensina que Deus criou os céus, tudo que contém nos céus, a terra, tudo que contém na terra, os mares, todos os seres viventes e toda sorte de fruto alimentício. E depois do melhor da terra, Deus pegou do pó da terra e formou o homem, criou o homem e colocou o nome dele de Adão. Está escrito em Gênesis 2, 7, que diz que Deus formou Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E Adão deu nome a todos os animais. E o Senhor, assim, depois que Adão deu nome a todos os animais, o nosso Deus o tirou uma das suas costelas e formou Eva, e lhe trouxe e lhe deu como auxiliadora, como esposa. Então, primeiro foi o querer, segundo o querer de Deus. A primeira lição que nós aprendemos: Deus nos gerou com um propósito. Deus nos trouxe à existência do mundo com um propósito. No Salmo 139, você pode ler aí na sua Bíblia, recorrer à sua Bíblia, está escrito assim, que o Senhor nos sonda e nos conhece, sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. Ainda que a palavra chegasse aos nossos lábios, Deus conhece todas elas. Então Deus conhece nós por dentro e por fora. Deus sabe tudo sobre a nossa vida. Ainda diz mais, que o salmista expressa que antes da sua mãe e seu pai se coabitar, se relacionar sexualmente, Deus já o conhecia a sua vida. Para Deus nada é impossível e nada é oculto aos olhos de Deus. E o que nós aprendemos, a primeira lição, é que Deus nos criou com um propósito. O propósito de Deus é que louvamos, adoramos os seus santos nomes e tenhamos uma comunhão paternal, familiar com Ele. Por isso que Jesus, quando respondeu aos discípulos sobre o questionamento como se deveria orar como convém, Jesus diz para o discípulo e para nós: orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele está explicando que Deus é Pai e que nós devemos ter um relacionamento, uma atitude de filho para com o Pai, porque Deus tem uma atitude de Pai para conosco como filho.
Então nós somos gerados segundo o propósito e o querer de Deus, com o objetivo de adorar a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus e ter aquela comunhão maravilhosa uns para com os outros. Ainda nesse texto diz assim: e ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade é a Bíblia. Ela é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra da verdade é a palavra de Deus. Quando o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, antes desse processo de conversão, de mudança de caminho, ele ainda é uma velha criatura. Eu, alguns anos atrás, era uma velha criatura. Eu não tinha a vida de Deus na minha vida. Quando eu recebi Jesus, que na realidade é Jesus que nos recebe primeiro, aceitei a Cristo como Salvador, me arrependendo dos meus pecados, me convertendo ao senhorio de Cristo, o Espírito Santo veio morar em mim e eu passei a ser uma nova criatura em Cristo. E o meu caráter começou a ser gerado pela palavra de Deus. O teu caráter, você que aceitou a Cristo como Salvador, está sendo gerado pela palavra de Deus, um caráter de Cristo, né? Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, em Efésios 5, versículo 1. Imitar a Cristo é ter o caráter de Jesus, é fazer aquilo que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Ele amava as pessoas, ele perdoava, ele tinha compaixão, misericórdia, e ele fazia a vontade de Deus Pai. Ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter o caráter de Cristo formado em nós. É ter o caráter de Jesus. E do caráter se extrai o amor, se extrai aí a graça de Deus, a paz, a comunhão, né, a misericórdia, o perdão. Tudo disso sai do caráter de Cristo. Então é importante você entender que você não é uma pessoa qualquer no mundo. Deus te gerou e te trouxe ao mundo com um propósito, como nós estamos lendo aqui na carta de Tiago, no capítulo 1. Se você tem Bíblia em sua casa, você pode recorrer à sua Bíblia e conferir essas passagens. Tiago capítulo 1, no versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Primeiro foi o querer de Deus. Segundo, ele nos gerou pela sua palavra. A palavra é expresso o verbo ativo de Deus. Então Deus disse, né? Haja terra, houve terra. Deus disse: haja água, e houve água. E Deus foi falando, animal, todas as espécies de animais, répteis, e Deus foi criando todas as coisas. Aí quando chegou na formação do homem, Deus já tinha projetado, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E foi dessa forma que Deus criou o homem. Foi dessa forma que Deus trouxe a existência à vida humana. Louvado seja Deus. E terminando essa meditação, esse programa reflexão, nós vamos ver a terceira lição que nós aprendemos: para que fossemos como que primícias das suas criaturas. Então, dentre toda a criação terrena de Deus, nós somos primícia de Deus. O que é primícia? É o que é o melhor. Nós temos uma passagem na Bíblia que narra a história de dois irmãos. Esses dois irmãos, filhos de Adão e Eva, eles foram oferecer sacrifício a Deus como oferta. E a Bíblia diz que Caim ofereceu o resto para Deus, porque Deus não agradou da atitude de Caim nem da sua oferta. Enquanto partida o seu irmão mais novo, Abel, ele tinha uma vida, um caráter de Deus formado nele. Ele servia a Deus, louvava a Deus, adorava a Deus, e ele ofereceu do melhor do seu rebanho a Deus. E Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Então, a Bíblia fala que dentre toda a criação, Deus se agradou em nos criar como primícia, acima de todos os animais terrenos. Então você é primícia de Deus. Valorize a sua vida, valorize a palavra de Deus, busque ter uma comunhão com o teu Deus, o teu Senhor, aquele que você chama de Deus, que é o Deus da tua vida, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Busca o Senhor, porque Deus te ama, você tem um valor. Se alguém tem te desvalorizado, creia no poder de Deus. Deus dá valor à tua vida e você é acima de toda a criação de Deus, é primícia e tem um propósito de Deus na sua vida, em vida aqui na terra. Então nós vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por esses momentos de reflexão.
Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, ó Deus, e oramos por essa pessoa, quem sabe está amargurada, abatida, já desiludida da vida. Eu oro para que a unção do teu poder alcance esse jovem, esta jovem, alcance este homem e esta mulher, e que o Senhor derrama sobre essa vida a tua graça, o teu poder, a tua unção. Eu oro assim, abençoando em o nome de Jesus. Amém. Amanhã, se assim Deus permitir, estaremos de volta aqui com essa programação para estar transmitindo ao teu coração a mensagem da palavra de Deus. Divulga essa mensagem aí, mandando por e-mail aos teus amigos e outros meios de comunicação, né? Se você tem sido abençoado por essa programação, o nosso endereço aí do site é www.avozdabiblia.com, www.avozdabiblia.com. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Novas, e fique todos na preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.